Good morning, guys. Here, Teacher Angelo. Now we're going to study the Unit 2 Society. Então, gente, boa tarde. Eu sei que eu dei bom dia, mas aqui é de manhã. Então, boa tarde. Hoje a gente começa o estudo da Unidade 2, que ele vem com os assuntos sobre sociedade. E depois a gente vai, né? Depois que passar aqui a premissa do Unidade 2, a gente entra no capítulo 6, que é coisa rápida. Aqui ele põe que, como society, a sociedade é construída por pessoas e por suas histórias. Muito além de prédios, cidades, empresas, tecnologias, o ser humano recebe dos seus antepassados conhecimento, tradições e inovações. Então, é sobre tudo isso aí que os textos da Unidade 2, dos capítulos oriundos da Unidade 2, vão tratar, certo? Então, vamos lá. Sobre sociedade, o capítulo 6 começa aqui falando sobre Global English, né? Sobre o inglês como globalização da língua, né? Como a língua inglesa ela alcança praticamente todos os países que estão dentro do conceito de globalização. Isso quer dizer que a língua inglesa ela não precisa ser a língua mais falada do mundo, mas que ela está inserida praticamente em tudo que está à nossa volta. Então, para começar, nós temos aqui 5 imagens. Deixa eu dar um zoom aqui. A primeira diz Stop North Korea's New Test. Korea Association of Cambodia, the Korea Veterans Association of Cambodian, Korea Freedom Federation, Cambodia Veterans Association. Então, todas essas pessoas aqui dessas associações estão pedindo que pare os testes nucleares no norte da Coreia, porque você sabe que a Coreia do Norte é aquela Coreia mais comunista, né, que tem um ditador, né, que você tem restrição de acesso à internet, informações via redes sociais. Lá você não tem liberdade de expressão, praticamente dita. Aqui na imagem 2 nós temos Let Iranian Women Enter the Stadiums. Então, deixem que as mulheres iranianas acessem os estádios dela, ou seja, os estádios do Irã, né? Os estádios da qual elas fazem parte da comunidade. Então, vocês estão vendo aqui, isso aqui é um protesto na figura 1 da Coreia do Norte, mas ele está escrito em inglês. Aqui vocês têm um protesto iraniano, mas que está escrito em inglês. Aqui na figura 3, vocês têm uma placa de avisos que está aqui, deve ser japonês, que eu não conheço, mas que também tem as informações em inglês, né, para atingir para que essa informação, esse protesto, no caso das outras também, atinjam mais pessoas, porque obviamente eu não sei falar iraniano nem coreano, mas inglês eu sei, então é mais familiar para nós entender o que está escrito em inglês do que está escrito nos outros idiomas, vamos dizer, menores. Então aqui você tem aqui, ó, na França, na imagem número 4, na Torre Eiffel, na Eiffel Tower, você tem aqui um outro idioma, e aqui você tem a mesma mensagem, só que na língua inglesa, dizendo entrada norte. Aqui você tem uma vila indiana, e você tem aqui os caracteres da língua local, que a gente não entende, pelo menos eu não entendo, mas você tem também a mesma coisa aqui em inglês, Last Indian Village, quer dizer que é a última vila indiana, depois daí só montanha. Então, para você que vê de fora, é mais fácil compreender o inglês. Então, o capítulo ele fala sobre isso aqui, ó, English Global, o inglês globalmente. Então, aqui ele põe aqui, ó, olha as imagens e responda as seguintes questões. What do they have in common? O que eles têm em comum? A gente comentou isso agora. Letra B. Which photos show people protesting? Quais são as fotos que mostram as pessoas protestando? What are they protesting against? O que eles estão protestando contra? Contra o quê? Letra C. Why do you think English was used in those situations? Por que o inglês foi usado nessas situações? Isso aqui eu também já comentei. Então, é para você ter consciência da importância de uma língua que alcance todo mundo. Então, vamos lá, gente. Aqui na seção Perspectives,
nós temos aqui o primeiro exercício, read the following opinions. Write F for those in favor and A for those opinions against English as a global language. Então, para você que entende como funciona a língua inglesa de forma global, você vai colocar a sua opinião aqui, colocando F se você é a favor e A se você for contra, certo? Então vamos lá. In my opinion, no caso a sua opinião, a globalized world needs a global language. O que você acha que se isso é favorável, coloca F. Se isso for desfavorável, coloca A, que é contra. In my eyes, nos meus olhos, mas não literalmente, quer dizer, aos meus olhos, English as a global language just reinforces the economic and political power of the United States over the nations. Então, aos meus olhos, o inglês como uma língua global apenas reforça o poder político e econômico dos Estados Unidos sobre as outras nações. Você é favorável a essa opinião ou você é desfavorável a essa opinião? Então, favorável coloca F, e se você é desfavorável, né, contra essa opinião, você coloca A, certo? Então, vocês façam os outros aí, e aqui a gente segue para a questão número 2. English is the third largest language in the world by number of native speakers, behind Chinese, que é a primeira, and Spanish, que é a segunda. Então, o inglês é a terceira língua mais falada do mundo por número de pessoas nativas, ou seja, quer dizer o quê? Que não é aquelas pessoas que aprendem, mas sim as pessoas que detêm o inglês como língua nativa. Então, o inglês é a terceira língua que tem mais nativos, perdão, que falam, né? Perdendo apenas para China, que está em primeiro, e Espanha, que está em segundo. Why do you think it has become a global language and not the other two? Dica: use the expression in bold to give your opinion. Então, por que você acha que ela se tornou uma língua global e não as outras duas? Por que o inglês se tornou língua global e não o chinês e o espanhol? Dica: use as expressões em negrito para dar suas opiniões. Então, quando você for responder essa pergunta aqui, você vai ter que responder ela, né, fazendo sentenças por escrito tudo. Não esqueçam de primar pelo básico, para não ficar muito difícil. Sujeito, verbo, complemento. Vocês podem começar a resposta de vocês usando as expressões que estão em negrito. In my opinion, in my eyes, from my point of view, do meu ponto de vista. My beliefs that, eu creio que, né? I'm of the opinion that, eu não tenho opinião sobre isso. I feel that, eu sinto que, eu acho que, certo? Então assim vocês vão construir a resposta de vocês. Aqui na página seguinte, nos insights, nós temos na primeira, language are dynamic and change over time. Have a quick look at the titles, subtitles and pictures of the timeline and check factors that can influence this change. Então, as línguas são dinâmicas e elas mudam conforme o tempo, né? Conforme o tempo vai passando, as línguas vão se modificando. Dê uma rápida olhada no título, subtítulo, nas figuras dessa timeline. Gente, a timeline está aqui ao lado da questão 2. E verifique os fatores que podem influenciar essas mudanças. Então, vocês vão olhar aqui a timeline. Vocês têm aqui, né, uma sequência de tempo. Vocês foram perceber que do final, aqui vocês têm dos anos 500 aos 1100, depois dos 1100 aos 1500 e do 1500 até o presente. Então, do presente ao passado, né, da esquerda para a direita. Essa é a timeline de vocês. E aqui vocês têm fatos destacados. Eventos chaves na história da língua inglesa e a pré-história da língua, né, que vai contar mais ou menos o surgimento e a migração da língua. Então, vocês vão ler os fatos, vão analisar a timeline para poder responder aqui as perguntas. Quando a gente vai fazer a interpretação do texto, é aconselhável que primeiro você verifique as perguntas para depois responder os textos. Né? Desculpa, verifique as perguntas para poder respondê-las. Então vamos lá. Analisando as perguntas, antes de ler o texto, nós temos aqui, ó, social, historic and political events such as invasion, colonization and immigration. Então, social, histórica e eventos políticos, como invasões, colonizações e imigração.
Desenvolvimento de novos tipos de mídia e gêneros textuais, como blog, post, tweet, etc. O aparecimento do novo vocabulário, globalização, influência de outras línguas. Então vocês já tem aqui palavras-chave e vocês vão procurar aqui na timeline para poder responder. Então, feito isso, vocês vão marcar aquelas que realmente podem influenciar na mudança, os fatores que podem influenciar na mudança da língua de acordo com o tempo. Na segunda, what kind of information do you find in timelines? Que tipo de informações você encontra nas timelines, nas linhas do tempo? Tem letter A, general events displayed in order of importance. Então, eventos gerais mostrados em ordem de importância, né? Eventos principais mostrados numa ordem cronológica e informações gerais mostradas numa ordem de complexidade, do geral ao específico. Então vocês vão analisar bem essa timeline para poder responder a questão 1 e 2. Questão 3. Aqui, gente, ao lado da questão 3, vocês têm um language tip que é importante vocês saberem antes de começar a ler os textos, que são as timelines, né? Questão número 3. According to the timeline, analyze the following sentence and write T for true or F for false. Então, o T vocês vão colocar para verdadeiro e o F vocês vão colocar para falso. Primeiro é dizer aqui, ó, por exemplo, English is a pure language. O inglês é uma língua pura. Quer dizer o que o inglês não teve intervenção de outras línguas, o inglês não teve uma mescla do anglo-saxão, não teve uma mescla do alemão, por exemplo. Isso é verdadeiro ou falso? É falso, né? O inglês ele faz parte de um tronco linguístico no qual ele recebeu ali influência praticamente direta do alemão como do anglo-saxão, né? Vocês forem pesquisar, por exemplo, a palavra casa em alemão, vai aparecer house, que muito lembra house em inglês, né? Daí vocês tiram, né? Você tem letter B, before Anglo-Saxons took over Britain, Celtic language were spoken there, not Old English. Quer dizer aqui que antes dos anglo-saxões dominarem a Bretanha, né? A Grã-Bretanha, as línguas celtas eram faladas lá, não o inglês antigo. Isso é verdade? Está na timeline. Questão 4. Find the text a synonym for. Então procure no texto o sinônimo para the verb cause, the noun position, the noun trade, the noun collapse, the noun dominion. Então, um sinônimo para o verbo causa, para o substantivo posição, trade, collapse e domínio. Então, no texto tem palavras que se equivalem a ela. Então, talvez você precise de um dicionário, mas no dicionário pode ser que engane vocês, porque no dicionário a palavra vem solta, fora de contexto. E no texto, o contexto é tão importante porque ele ressignifica a palavra, certo? Que foi o que aconteceu na tradução direta do should, que muita gente colocou no dicionário. No dicionário não, colocou no Google Translate. Se você colocar should no Google Translate, ele aparece como deve, mas deve não é sugestão, deve é obrigação. Por quê? Porque o Google Translate ele é alimentado por pessoas comuns. Então eu posso chegar lá e colocar uma sugestão de tradução para o should como deve. E alguém deve ter feito isso e muita gente errou por causa disso. Não prestou atenção na videoaula. Number 5 aqui embaixo. Has Brazilian Portuguese also changed over time? How? Give an example. Então, o português do Brasil também mudou com o tempo? Como? Dê um exemplo. Então, vocês vão dar um exemplo aqui, porque ele mudou com o tempo, né? Nós sabemos disso desde a história da colonização do Brasil pelos portugueses. Nós falamos um português diferente, com algumas diferenças, né? Então, vocês vão dar esse exemplo aqui para você, aqui pra gente aqui. Aqui eles querem dupla, mas vocês vão fazer isso solo, né? Sozinhos. Log 1.
Brainstorming. Para quem não sabe o que é brainstorming, é aquela explosão de ideias. Cada um vai dando uma ideia vai puxando outra e essa explosão de ideias vai acontecendo e a gente vai classificando e é assim que surgem novos produtos, novas ideias. Então ele coloca aqui em pares, mas no caso vocês vão ser sozinhos. Faça um brainstorm possível dos tópicos para criar uma timeline. A história do Brasil, a história do português do Brasil, a história do rock and roll, a história da internet, a carreira artística de alguém. Escolha um tópico. Então o que, é que você vai fazer? O brainstorm, na verdade, é para você criar uma timeline, para você achar um tópico e criar uma timeline. Você pode escolher essa timeline e, sem fazer o brainstorm, escolher falar sobre alguma coisa e criar a linha do tempo dela, como era antes, como está no presente, né? Seguir todos os passos que estão aqui no texto, mostrando como é a timeline. E em casa, no número 2 aqui, encontre at home, find out as much as you can about the topic. Isso aqui é a pesquisa, né? Na primeira você vai fazer um brainstorm para achar o tópico, mas não tem como fazer um brainstorm sozinho. Você tem que fazer com alguém. Então você vai logo e escolhe logo um tópico para criar um texto. Em casa faz a pesquisa sobre esse texto para poder escrever a timeline. Certo? Aqui na seção de audio files, para aqueles que têm o sistema SAIS, que conseguem acessar os áudios, vocês têm aqui a página número 56, né? E depois sobre ela vocês têm aqui a página 57, que é o Voices, certo? Então façam aí. No log 2 é organizando e escrevendo. Então ele bota aqui, ó, get back together with the same classmate from log 1. Ele fala aqui para você se juntar de novo com seu colega a qual você fez o log 1. No caso é você mesmo. E em pares, compartilhe os resultados de suas buscas e siga os passos abaixo. Então você não precisa fazer muita coisa aqui. Você não precisa se juntar com ninguém, porque foi você sozinho que fez, e não precisa compartilhar. O que você precisa fazer é seguir os passos abaixo, certo? Você pega o tópico que você escolheu, você pega a pesquisa que você fez, e aqui você vai decidir quais eventos são relevantes para a sua timeline. Então você vai colocar aqui os eventos relevantes. Aqui você vai colocar organizar os eventos na ordem cronológica. Você vai escolher um título. Aqui você vai colocar o que pode ser lido e interessante. Você deve incluir datas, informações e adicionar cores, imagens, desenhos, etc. Você vai colocar em forma de gráfico praticamente isso aqui, né? Uma imagem com informações. E aqui você vai finalizar o primeiro rascunho, o primeiro draft, que é o rascunho. Então aqui é praticamente o esboço da sua timeline, seria o pré-projeto. E é isso, gente. A parte de interpretação do texto e exercícios termina aqui. E na próxima aula a gente continua com o Language Arena para falar de gramática. Tá bom? Então até a próxima. Bye, bye.